Você está perdido? Não sabe qual carreira seguir no mundo do direito? Esse vídeo é para você, vamos resolver isso hoje. Aproveite para se inscrever no canal no YouTube para receber conteúdos gratuitos e também baixe o link na descrição do vídeo para obter o material escrito em vídeo sobre fundamentos jurídicos de preparação para as carreiras jurídicas. Meus caros, vamos lá ao conteúdo do vídeo e a resposta à grande pergunta: o que fazer no mundo do direito? Meus caros, o mundo do direito traz essa grande dúvida, né? Primeiro, lá nos vestibulandos a gente tem essa dúvida sobre qual carreira seguir, mas entrando no mundo do direito nós também temos, porque há uma enormidade de possibilidades depois que o sujeito se gradua em direito. Pelo seguinte, olha, você pode seguir o serviço público, você pode seguir a carreira privada, você pode nem seguir de fato o mundo do direito, mas ter a sua própria empresa de negócio e tudo mais. Há muitos disso, seguir como médico, seguir como contador, seguir como engenheiro, enfim, e ter todo o conhecimento jurídico que vai auxiliar qualquer profissão jurídica, para se portar dentro das regras, né, do ordenamento jurídico brasileiro. Mas ok, e no mundo do direito? Como que eu vou seguir? Como que eu vou optar pela melhor carreira que vai se amoldar às minhas peculiaridades pessoais? Bem, acredito que um primeiro tópico seja o quê? Experiência de vida. Primeiro tópico. Essa experiência de vida, meus caros, pode vir pelo seguinte: pelo histórico familiar. Às vezes o sujeito tem um pai, uma mãe, tio, tia, enfim, primo, que já seguiu a carreira jurídica de advocacia, magistratura, promotoria, defensoria, procuradoria, delegado, titular de cartório, e tem aqueles relatos fiéis de como é trabalhar, casos concretos, casos interessantes, casos intrigantes, enfim, injustiças e tudo mais. Então, o sujeito já vai se aliando àquele tipo de carreira, né? Então, essa é uma tendência. Dentro do tópico da experiência ainda, nós temos o quê? Aquele sujeito que, durante a faculdade, teve contato com professores admiráveis, que exerciam certos cargos, e o sujeito se espelha naquele professor, professora, e quer seguir aquela carreira. Válido também, válido também. Dentro de experiência, ainda tem uma outra possibilidade, que eu acredito que inclusive é a mais fiel. Qual que é essa possibilidade? É a possibilidade do sujeito que, durante a faculdade, experimentou vivamente, dia após dia, estágios naquelas carreiras. Então, o sujeito faz estágio na defensoria, promotoria, procuradoria, magistratura e tudo mais, e sabe exatamente o dia a dia. Isso é muito interessante. Quem tiver ainda na faculdade, sugiro. Quem não tiver, que tente, pelo menos, conseguir alguns relatos de como é o dia a dia dessas profissões. Por quê? Muitas vezes nós especulamos, imaginamos o que um juiz, promotor ou delegado, etc. faz, mas no dia a dia, você sabe exatamente? Tem muitas outras coisas que não são, por exemplo, só sentenciar, só peticionar, só fazer prisão em flagrante, enfim, atender os hipossuficientes. Não, não. Existem milhares de outras atividades que estão ali englobadas, estão, né, jungidas ali a cada uma das carreiras. Então, ver o dia a dia é fundamental. Ver o dia a dia é fundamental. Na minha experiência, por exemplo, enquanto eu estava na UFMG, eu cheguei a ser estagiário voluntário da Defensoria Pública de Minas. Foi muito interessante, bati na porta mesmo, estágio voluntário, faça isso, né? Fica ali 2, 3 meses pelo menos. Fui também conciliador do Tribunal de Justiça, estagiei na primeira vara, em vara civil, na primeira instância também, quase um ano. Estagiei na segunda instância também, 6 a 7 meses. Né? Eu sugiro até não fazer estágio de mais de um ano e meio, para, enfim, experimentar essas outras carreiras mesmo. Então, defensoria, magistratura, primeira, segunda instância, ter uma noção do poder judiciário como todo, né? Conciliador, atendendo pessoas. Também estagiei em escritório de advocacia e também no núcleo de assistência jurídica da faculdade, atendendo os hipossuficientes. Tem até um pouco de similaridade com a Defensoria Pública, né? Que atende os hipossuficientes e tudo mais, não só econômicos, mas outras espécies de hipossuficientes. Então você experimenta um pouco. Não experimentei a promotoria, e nem a advocacia pública, mas a advocacia privada sim. Então, né, você experimenta alguns setores. Depois de me formar, eu fui chamado pelo Eugênio Pacelli para ser seu assessor na UMPF, então lá em Belo Horizonte, e de fato tive essa experiência dentro do MP também, mais propriamente na área federal, e que eu me apaixonei também pela área federal nessa época.
Então, olha só, você tem um pouco de experiência, você sabe exatamente o que faz cada um dos sujeitos no dia a dia. Então, esse tópico da experiência pessoal é muito determinante para a definição da carreira. Então, tente perscrutar, analisar exatamente quais foram as suas experiências, se é mais experiência familiar, ou se é mais de estágio, ou se é mais de idealização de professores e tudo mais. E tente identificar, de fato, o que cada um faz no seu dia a dia. E não só fique elucubrando, imaginando o que cada um faz, tá bom? Então, experiência. Segundo tópico, eu acredito muito que você deve também fazer um exame interno das suas próprias motivações. Quais são as suas reais motivações e até em ordem de importância. Será que eu quero a carreira pública, carreira jurídica, por conta do dinheiro? Só. O dinheiro é realmente o principal ponto indiscutível. Depois, lá atrás, vem os outros. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Claro, né? Todo mundo quer, ainda mais num cenário econômico instável, né? Uma estabilidade, a certeza de que faça chuva, faça sol, vai ter um salário ali digno para sustentar a família, sustentar a si próprio, né? Com o mínimo de dignidade e tudo mais. Então, válido, né? Mas se esse realmente for o determinante, eu vou fazer a carreira que mais me dê retornos financeiros. Saiba que pelo menos as carreiras jurídicas estão pagando muito bem. Elas pagam, quase todas chegam ao teto, né, constitucional. Então, magistratura, promotoria, defensoria, advocacia pública, chegam ao teto constitucional. Né? Alguns delegados de alguns estados não chegam ao teto constitucional e titulares de cartórios não estão limitados pelo teto e alguns, não são todos, tá? Nem a maioria, salvo engano, mas muitos chegam a superar o teto e ganhar talvez 6 dígitos, quiçá 7 dígitos, né? Cartórios muito concorridos. Então, se for exclusivamente isso, dê uma olhada nisso, nesses tópicos que eu comentei. Advocacia pública tem um diferencial também nesse assunto, que muitas delas permitem não só você ter ali o seu quase teto constitucional, mas também você fazer advocacia privada. Então você complementa a renda, você tem o melhor dos dois mundos, setor público, segurança, setor privado para desenvolver onde não há limite, né? Possibilidade. MP, magistratura, só pode exercer o cargo de professor, magistério. E defensoria pública aplica-se o mesmo entendimento, né? Porque há uma referência ali no que couber a esses dispositivos da magistratura, né? Não pode exercer advocacia privada, o defensor público, por exemplo. Tá? Então, se atentem a esses detalhes. Se a sua motivação maior, às vezes não é a financeira, ou, ok, pode ser, claro, junto com a financeira, mas a sua motivação principal seja outra, sei lá, mudar de estado, eu quero morar longe desse pessoal, enfim, que eu estou envolvido aqui agora, não, quero mudar de cidade, de áreas e tudo mais, de estado. O Brasil tem várias possibilidades, né? Quero provar para minha família que eu sou capaz nesse cargo, quero isso, enfim, né? Por mais imprópria ou, enfim, que seja a sua motivação, tente identificar isso dentro de você, o que está te movendo a conquistar uma carreira jurídica. Se a sua motivação for, sobretudo, em primeiro lugar, servir o público, enfim, pode ser, obviamente, aliada à segurança financeira, mas tem ali uma intrínseca vontade ali, realmente servir o público, fazer a diferença, enfim, né, contribuir, enfim, para o país e tudo mais, que seria, né, o ideal de motivação de todo servidor público. Tente identificar como, com as suas características pessoais, você pode servir o público da melhor forma possível. Eu sei que não existe pré-determinações de todas as carreiras. Ou seja, para ser juiz tem que ser assim, para ser promotor tem que ser assado. Não existe isso. Muitas pessoas com perfis totalmente diferentes são excelentes profissionais dentro de uma mesma carreira. Mas existem algumas inclinações, né, naturais de algumas pessoas a tais e quais carreiras. Então, se você é aquela pessoa mais prudente, mais calma, gosta de ouvir sempre as duas versões sobre os fatos, não faz ali aqueles pré-julgamentos, né, ardentes e ligeiros, né, gosta de aplicar o ordenamento jurídico e não ficar vinculado a uma parte A ou B, tendo que defender ela com todas as unhas, mesmo que esteja errado.
talvez sua posição seja na magistratura. Se você é aquele sujeito mais consternado com a situação de hipossuficiência dos brasileiros, né, de todos os graus, né, hipossuficiência econômica, jurídica, organizacional, circunstancial, se você fica consternado com isso, né, com as desigualdades, com as misérias, com o sofrimento, né, dos menos favorecidos e tudo mais, a Defensoria Pública tem um lindo trabalho nessa área, né? E como eu disse, não é só hipossuficiência econômica, defesa dos pobres, não. É assistência jurídica integral e gratuita no plano individual, no plano coletivo, dos hipossuficientes como todo. Defensoria Pública é a instituição que ganhou muita relevância com a Constituição de 88 e sucessivas emendas constitucionais e exerce um trabalho excepcional em todos os estados, e claro, DPU também, no âmbito federal. Se você é aquele sujeito que é bastante aguerrido, não gosta de ver nenhuma ilicitude, nenhuma irregularidade, é como se fosse aquele fiscal mesmo, fiscal do ordenamento jurídico, talvez seu lugar seja na promotoria, né? Se você gosta, sempre gostou, né, de defender os outros, defender aquele que não sabe se expressar, você é a voz daquele outro, né, advocatus, né? Você pode seguir a vida na advocacia, ou privada ou pública. Pública, quando você é bastante preocupado com a res pública, com o interesse público, com a satisfação de fato dos interesses da sociedade, né? Com a boa gestão da máquina pública, a boa gestão financeira, administrativa, né? Obviamente jurídica, se está respeitando o ordenamento jurídico, ou se o poder público não está sendo demandado injustamente em vários casos, se eventuais ações multibilionárias, milionárias, vão afetar toda a máquina pública como um todo e, enfim, vários hipossuficientes também vão ficar sem a prestação estatal necessária. Enfim, talvez seu lugar seja na advocacia pública, né? Em muitos casos, às vezes, dá para aliar com a advocacia privada, né? Se você é aquele sujeito que tem um espírito muito investigador, gosta de ir atrás, proativo, né, também fica indignado com ilicitudes, cometimento de crimes e tudo mais, talvez seu lugar seja, né, como delegado de polícia, pode ser tanto no âmbito estadual quanto no federal, ou várias outras carreiras policiais também, agente, né? Você talvez não gosta de uma tarefa mais burocrática, de organizacional e tudo mais, pode titular de cartório, né? E também tem a questão financeira que eu falei, que pode superar o teto constitucional, né? Então, acredito que, de novo, o mundo da vida é muito mais rico do que essas pré-determinações. Como eu disse, não existe inclinações necessárias e absolutas para tal e qual carreira, mas certas inclinações vão direcionando ali para qualidades, né, vamos dizer, ideais que aqueles profissionais deveriam ter, né? Então, a depender do seu próprio perfil, claro, seu próprio perfil pode te levar a esta ou aquela carreira pública de maneira mais natural, mas não se esqueça que, mesmo você tendo uma inclinação para uma carreira, não deixe de fazer prova de outras carreiras. Por quê? Às vezes você acha que tem uma inclinação para tal, mas faz prova para outra carreira e se dá muito bem. E, na verdade, se torna um excelente profissional e depois de um tempo você até percebe, opa, é para isso que eu nasci, é isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que eu gosto de fazer, né? Então, né, em vários casos acontece isso, o sujeito está estudando para promotoria, passa como defensor, nunca imaginava, mas é um excelente defensor, né? Magistratura, MP, defensoria, procuradoria, enfim, trocam aí de carreiras e se descobrem ali nas carreiras, então não deixe de tentar. Mas, de toda forma, para a definição de carreira, eu acredito que aquele tópico de experiência, seja familiar, seja em estágio, seja, né, em contato com professores que admiram, é muito interessante, importante. 2, motivações. Veja suas motivações e realmente aquele seu interesse mais recôndito, né? Aquele mais escondido ali, realmente, para que eu estou fazendo isso? O que me impulsiona a isso? Né? E dentro dessas motivações, claro, né, dentre elas servir ao público, tente ver qual que é a sua inclinação pessoal, quais são as suas tendências, né, suas características mesmo de personalidade que vão melhor se adequar a tal ou qual carreira. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, né, curta aí o vídeo, se inscreva no canal e baixe o nosso material escrito em vídeo sobre os fundamentos jurídicos de preparação para carreiras jurídicas. Grande abraço, fique com Deus, até mais. Tchau.